Olá, muito bom dia. Vamos estudar agora inequações do segundo grau. Inequação do segundo grau, na verdade, é o estudo de sinal da função do segundo grau. Verificar quando a função é positiva e negativa. Só relembrando, quando nós temos uma função do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c, isso aqui é o esqueleto geral da inequação do segundo grau, ela vai ter raízes. Se o delta for maior do que zero, claro, né? Se o delta for maior do que zero, ela vai ter duas raízes. Vou ter a raiz x1 e vou ter a raiz x2. Vamos imaginar aqui, fazendo um esboço do gráfico bem simples, que eu tenho as raízes x1 e x2, e que esse gráfico aqui seja a maior do que zero. Portanto, concavidade voltada para cima, de acordo com o que a gente já estudou. Concavidade voltada para cima vai ficar esse daqui. Concavidade voltada para cima significa, portanto, que os valores do gráfico vão ficar como? Aqui vai ficar positivo, aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Significa que os valores menores do que x1 vão ser positivos, os valores maiores que x2 vão ser positivos, e entre x1 e x2 vão ser negativos. Quando nós estudamos inequações, senhores, nós vamos nos preocupar com o que o problema pede. Porque ele vai pedir uma equação maior ou menor do que zero, maior ou igual a zero. E, depois de achar as raízes da função, nós vamos atribuir para que ponto a função é positiva ou negativa. Ou seja, inequação é análise de intervalos reais. É isso que nós vamos fazer. Então, como esqueleto geral para a inequação, o que nós vamos ver? Primeiro, de modo geral, nós vamos achar as raízes da inequação. Depois de achar as raízes da inequação, nós vamos fazer o estudo de sinal dela. E depois de fazer o estudo de sinal, nós vamos, finalmente, resolver a questão. É esse esqueleto geral que nós vamos utilizar para fazer esses cálculos. Vamos lá. Exemplo número 1. Como é que funciona isso? Exemplo 1. É dada a seguinte equação. Resolva em reais a inequação 6x ao quadrado menos 5x mais 1 menor igual a zero. 6x ao quadrado menos, é 5x mais 1 menor ou igual a zero. O que a gente vai fazer? Bom, em primeiro lugar, essa aqui é uma função. A primeira coisa, a gente vai tentar resolver essa função igualando ela a zero. Mas, Henrique, não está escrito menor, aqui não importa. Primeiro, porque nossa primeira preocupação é descobrir as raízes dessa equação. Como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar desse jeito. Primeiro, descobrir a raiz. Significa que 6x ao quadrado menos 5x mais 1 tem que ser igual a zero. Fazendo o cálculo, vai ficar como isso daqui? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta igual a 25 menos 24. Delta igual a 1. Raiz de delta igual a 1. Então vai ficar como isso daqui? Fórmula de baixo para x igual menos b mais ou menos raiz de delta, que é 1, dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 6, que vai dar 12. Eu vou ter x', que é igual a 6 sobre 12, que é igual a 1 sobre 2. Eu vou ter x2', que é 5 menos 1, 4, dividido por 12. Isso aqui vai dividir por 3, vai ficar por 4, aliás, vai ficar 1 sobre 3. Então, as raízes que eu tenho são as seguintes. X' é igual a 1 sobre 2 e x2' é igual a 1 sobre 3. Lembrando que 1 sobre 3 é menor do que 1 sobre 2. Tá, e daí? E daí que nós vamos fazer agora, o segundo passo, vou fazer o estudo de sinal dessa equação. Aqui eu tenho quais são as raízes? Coloco no gráfico. 1 sobre 3. E aqui é o quê? 1 sobre 2. A função é positiva ou negativa? A função é positiva ou negativa? A função é definida pelo a dela. No caso, a aqui é maior do que zero, então com cavidade voltada para cima. Então, o que significa isso? Significa que aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é positivo. Olhando agora para o meu problema, que valores ele quer? Ele quer valores menores do que zero.
menor do que zero, menores ou iguais a zero, que seja, mas ele quer valores menores do que zero, significa que a função é negativa. Função negativa aqui dentro, tudo bem? Função negativa aqui dentro. Se a função é negativa, qual é a resposta desse caso aqui? A resposta é o intervalo entre 1/3 e 1/2. Vai ficar assim, olha. 1/3 menor do que x, que é menor do que 1/2. Lembre como é que monta o intervalo. Mas aqui está escrito, meninos, menor ou igual. Então a gente coloca menor ou igual. A resposta ficaria assim. Primeira resposta. Solução. X pertence a reais. Tal que x, tal que 1/3 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 1/2. Qual a outra resposta possível? Intervalo fechado em 1/3. Conjunto de solução, né? Intervalo fechado em 1/3 e fechado em 1/2. Simples, não é mesmo? Bacana. Tomem cuidado com um detalhe importante quando a gente trabalha com uma equação. Sempre desse jeito. Pegar a equação igualar a zero. Colocar as raízes, se houver. Fazer o estudo de sinal, que é o estudo do esboço do gráfico, conforme nós fizemos aqui. Depois nós temos que marcar o que o problema quer. Nesse caso aqui ele queria negativo, porque estava escrito aqui menor ou igual a zero. Então marco aliás, a parte negativa e essa será a minha resposta. É sempre desse jeito. Bom, dito isso, bora fazer um outro exemplo. Exemplo número 2. Resolva em reais a seguinte inequação. A inequação é x ao quadrado mais x maior ou igual a 2x ao quadrado mais 1. Senhores, nunca se deixe enganar, tudo bem? A análise de uma inequação é quando tem uma desigualdade, maior ou menor, maior igual ou menor igual. É sempre em função de zero. Significa aqui que no primeiro membro tem que ter a parte de letras, que são as variáveis, e os números normais. E do outro lado tem que ter o zero. Significa que eu vou ter que jogar para o outro lado esses caras aqui, para o primeiro membro, tudo bem? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais x menos 1 maior ou igual a zero. Observe que eu joguei esse cara aqui para o primeiro membro, agrupando os termos semelhantes. Ficou claro o que eu escrevi? Vai ficar como isso daqui? Vai ficar menos tá aqui, olha, vai ficar como isso daqui. Aqui vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 1 maior ou igual a zero. Isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é minha inequação. É isso que eu vou analisar. Como é que eu vou analisar isso? Bem simples. Eu tenho que resolver a inequação. Como é que eu resolvo a inequação? Basta igualar a zero e fazer o cálculo. Pergunte. Deixa negativo mesmo. Deixa negativo mesmo. É lógico, no caso eu mudaria o sentido da desigualdade. Então, mas deixa assim mesmo, bonitinho. É lógico que quando tu for resolver, por exemplo, aqui, não esqueça como é que eu ensinei vocês. Tem que igualar a zero para poder achar as raízes. Essa é a minha equação, agora eu vou tentar resolver esse problema. Como é que eu resolvo esse problema? Passo número 1. Coloque a equação igual a zero. Passo número 2. Acho as raízes. Passo número 3. Faço estudo de sinal. Passo número 4. Marco o intervalo que ele quer, se é maior ou menor. Mas é sempre desse jeito, tá bom? Bora lá. Vai ficar como? Vai ficar menos x ao quadrado mais x menos 1 é o quê? Igual a zero. Aqui, Lohane, olha só. Aqui multiplica por menos 1 para facilitar o meu cálculo, tudo bem? Você entendeu aqui, Felipe? Mas, muito bem, muito bem. Mas quando for estudar o sinal, estuda a equação original, tudo bem? Bom, vai ficar como isso aqui? Vai ficar x ao quadrado menos x mais 1 igual a zero. Jamais. Delta igual a quanto? Delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso aqui vai ser igual a quanto? Delta igual a 1 menos 4. Delta igual a menos 3. Ixi, deu capim na palheta. O que significa delta menor do que zero, Felipe?
Não há raízes. Há um gráfico, apenas não há raízes. Bom, já terminamos aqui. Bora fazer estudo de sinal nesse caso? Como é que vai ficar o estudo de sinal disso daqui? Eu desenho o gráfico. Não precisa não. Eu desenho o gráfico e olho para a função original. Essa função é positiva ou negativa? Ela é para baixo, com cavidade voltada para baixo e não toca no gráfico. Tudo bem? Significa que essa função é para sempre o quê? Negativa. Tudo bem? Qual é a pergunta do problema mesmo que ele quer que a gente marque? Ele quer que a gente marque os valores maiores ou iguais a zero. O que significa valores maiores ou iguais a zero? Valores maiores ou iguais a zero significa função positiva. Mas eu tenho algum valor positivo aqui no meu desenho, no meu gráfico? Não. Então, qual a resposta desse caso aqui? Qual o conjunto de solução? Solução é conjunto vazio. Qual a solução? A solução é x pertence a reais, tal que não existe x. Alguma dúvida? Perfeito. Próximo caso agora.